Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero hoje aqui fazer uma revisão dos principais pontos da anatomia, que vai ser importante vocês lembrarem pro resto da vida, tá bom? Então, me perdoem não estar aí presencialmente, mas vocês sabem que a gente continua em contato e vocês podem sempre me contactar, tá? Então, vamos lá, vamos começar pela parte estrutural, né? Então, nosso sistema ósseo. Quais são as funções, as principais funções do sistema ósseo? Os ossos têm uma estrutura, né? Tem a função de estrutura, da estrutura do nosso corpo, de dar base, é a base do nosso movimento, né? Então, estrutura, base do movimento. Nos nossos ossos ficam armazenados sais minerais. Então, por exemplo, se por algum motivo a gente tiver uma carência de cálcio, né, o nosso corpo vai retirar cálcio dos nossos ossos para suprir essa carência para outras funções. Tá? Então, armazenar sais minerais é a função de proteção, né? Então, os nossos órgãos vitais aqui na nossa caixa torácica, né, pulmão, coração, nosso encéfalo dentro do crânio. Então, a gente tem essa estrutura que protege os nossos órgãos vitais. Então, proteção. E a última função está dentro dos nossos ossos longos, né? A medula óssea. Essa medula óssea, se você vê um osso longo como o fêmur, ele tem um furo no centro, né? E essa medula, esse canal, né, chamado de medula óssea, que forma células do nosso sangue. Então, a gente chama isso de função hematopoética, ok? Então, sistema esquelético, né, ósseo, acho que isso é o principal. Claro que é muito bom vocês saberem o nome dos nossos ossos, né, dos principais, pelo menos. Mas vocês têm como ver isso no livro de anatomia. Vou me ater a outras questões, tá bom? Então, outra coisa que é legal vocês não esquecerem, né? A diferença entre um ligamento e um tendão, né? Os ligamentos, eles estão ali, ó, em torno, né, da articulação, melhorando a estabilidade. Então, por exemplo, aqui no cotovelo, a gente tem ligamento colateral, que vai melhorar a estabilidade dessa articulação. Então, o ligamento, ele conecta um osso ao outro osso, certo? E é uma estabilidade passiva, não existe contração, né, no ligamento. É um tecido conjuntivo, firme, que é até parecido com um tendão. A diferença é, o tendão, ele conecta o músculo, né? Então, por exemplo, eu tenho no final de todo o músculo, no início e no final, nas pontas, né, do nosso músculo, tem um tendão. Então, aqui o bíceps, por exemplo, ele se insere aqui na cabeça do rádio. Então, o tendão do bíceps, ele está curtinho aqui, ele conecta o músculo ao osso. O ligamento conecta um osso a outro osso, ok? Então, o tendão, ele é a continuidade da fáscia que tem dentro do músculo. Então, uma fibra muscular é envolvida por um tecido conjuntivo, aí várias fibrinhas musculares, outro tecido conjuntivo, aí várias outras, e assim vai, várias camadas de tecido conjuntivo cobrindo, né, o músculo, e no final eles se juntam, todo esse tecido conjuntivo se junta formando o tendão que fixa no osso. Ok? Então, aí são as particularidades dessas estruturas. Vamos falar um pouquinho da articulação sinovial. Então, essas grandes articulações de movimentos são as nossas articulações sinovial. Qual é a característica da articulação sinovial? Ela tem, imagina ali, sei lá, o nosso joelho, né? Ele tem uma cápsula, né? A cápsula torna o ambiente da articulação fechado. E nessa cápsula articular, a membrana interna dela, ela secreta, né? Ela produz o líquido sinovial.
Então, quando a gente começa a fazer movimento, e essa é a importância também de um aquecimento, né? Então, se eu estou paradinha, aí do nada eu vou fazer um movimento brusco, isso não é muito legal, né? Mas se eu estou aquecida, ou seja, se eu fiz alguns movimentos, comecei a mover, essa membraninha começa a produzir o líquido sinovial que vai lubrificar a articulação. Então, evitando o atrito, deixa tudo mais molhadinho, mais lubrificado, muito mais saudável. Certo? Vou pegar aqui meu celular para ver mais ou menos um resumo. Um guia, né? Das coisas que eu quero ou que eu não quero esquecer. Que vocês tenham em mente. Vamos falar um pouquinho dos planos, né? Os planos de movimento. Então, plano sagital. Plano sagital, ele divide o corpo em lado direito e esquerdo. Todos os movimentos de flexão e extensão, seja aqui no ombro, seja no quadril, e aqui não vou conseguir mostrar o quadril, né? Joelho, cotovelo, todos esses movimentos de flexão e extensão da coluna também, eles acontecem no plano sagital, ok? Plano frontal, lembra de fronte, frente, certo? É esse plano aqui que divide o corpo em anterior e posterior. Então, todos os movimentos de abdução e adução, né? Se eu coloco a perna para dentro, eles acontecem no plano frontal, ok? Na coluna, inclinação lateral ou flexão lateral. E o plano transverso está assim, dividindo o corpo em parte superior e parte inferior. Então, os movimentos de rotação, então, se eu rodo meu ombro internamente, se eu rodo meu ombro externamente, né? Se eu rodo a coluna, né? É sobre o plano transverso ou transversal, ok? Então, sobre os planos é isso que vocês precisam saber. Agora, vamos falar um pouquinho dos principais, alguns principais músculos, tá? Tem um músculo muito importante, que a gente já falou 200 mil vezes, chamado ilho-psoas. Ele é um flexor do quadril. Ele é o principal flexor do quadril. Deixa eu afastar aqui, para ver se eu mostro. Agora eu vou mostrar o movimento para vocês. Então, vê lá. O músculo ilho-psoas, ele está lá internamente, ele se insere em todas as vértebras lombares, passa pela frente e se insere aqui no fêmur, tá? Então, quando ele se contrai, ele faz a flexão do quadril, ele é o principal flexor do quadril. Se a gente está com os pés apoiados no chão, ele pode puxar a coluna, né, para frente, fazendo essa antiversão pélvica, tá? A gente já aproveita aqui para lembrar desse movimento, antiversão, retroversão pélvica, ok? Então, o ilho-psoas é o principal músculo da corrida. E o que mais eu posso falar sobre esse ilho-psoas? Vocês lembram? A gente viu a última aula, né, de sistema nervoso. Quando a gente está estressado, o nosso sistema nervoso simpático é que vai estar atuando para proteger a nossa vida de algum perigo, né? Antigamente, esse perigo era, sei lá, na natureza, uma coisa, um bicho que podia te comer e tal. Hoje em dia, né, esse perigo, esse estresse, pode ser os nossos boletos para pagar, pode ser o chefe, pode ser a família, pode ser filho, pode ser um tanto de coisa. Então, a gente aciona o nosso sistema de luta e fuga, de proteção à vida. Isso aumenta o tônus de alguns músculos. Então, vai jogar mais sangue, né, para você poder usar seus braços, suas pernas, e o ilho-psoas, que é o principal músculo flexor do quadril, é o principal músculo da corrida. Então, ele fica com um tônus muito aumentado. E esse tônus aumentado gera dor nas costas e uma série de outras consequências, mas essa é a principal para a gente saber. Tá? Ele também é um músculo que está inserido, né,
aonde o diafragma se insere. Então, ele tem uma conexão com a respiração, e vocês sabem que a respiração tem tudo a ver com as emoções, então a gente vai respirar diferente quando está no sistema nervoso simpático de luta-fuga, né? Então, enfim, tem essa relação também. Que mais que eu posso falar aqui dos músculos? A gente pode revisar um pouco da anatomia aplicada, né, ao yoga. Então, por exemplo, se um aluno nosso chega falando que tem muita tensão na região, na cadeia anterior, então é uma pessoa que, sabe, tem uma tendência de ombro aqui protuso, né, ombro para frente, meio corcundinho, assim, talvez um pouco de flexão nos quadris, enfim, se eles te relata que tem tensão na cadeia anterior, que asanas a gente pode sugerir para esse aluno? Então, tudo que abre, né, a cadeia anterior. Então, Bhujangasana, por exemplo, Dhanurasana, aquela que é o arco, né, de barriga para baixo, todas essas posturas que abrem o peito vão ser, não só o peito, né, mas todo o corpo. Então, Ardha Chakrasana, por exemplo, são muito bem-vindas, tá? Então, Dhanurasana, que é a postura do arco, é um excelente asana para alongar o ilha-psoas, tá? Não esqueçam disso, é uma super postura de relax. Deixa eu ver. O que é uma contração excêntrica? Né? A gente tem dois tipos de contração concêntrica. Então, quando eu encurto as fibras musculares e faço, né, a ação, essa é uma contração concêntrica. Só que a contração excêntrica é, por exemplo, quando eu seguro alguma coisa e ao mesmo tempo eu vou esticando. Então, por exemplo, se eu pegar um peso, né, vamos supor que eu estou aqui com um peso bem grande, e eu vou sustentar esse peso, então eu vou estar contraindo o meu bíceps, só que eu estou esticando o braço. Tá? Então, esse é o tipo de contração excêntrica, que mesmo havendo contração do músculo, ele está indo na direção do alongamento dele, da abertura das fibras. Tá? Então, os músculos, a gente chama de músculos antigravitacionais. Então, quadríceps, por exemplo, quando a gente dobra os joelhos, né, dobrar o joelho, vai alongar o quadríceps. Só que quando a gente está de pé e dobra o joelho, você vai ver que o quadríceps está contraindo, certo? Então, para que a gente não caia no chão, ele vai segurar esse movimento. Então, é uma contração excêntrica, ok? Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, um outro exemplo de contração excêntrica que é interessante, né? Quando a gente flexiona o tronco para frente, quem que contrai? É na frente ou é atrás? O que vocês acham? É atrás que contrai, não é isso? Alguém atrás tem que te segurar para que você não caia. Você pode até ter uma contração na frente quando inicia o movimento, mas saiu dessa posição aqui, né, do equilíbrio, quem começa a contrair é atrás, para te segurar. Então, essa é uma contração excêntrica, ok? Que está no sentido do alongamento das fibras musculares, mas está contraindo. O que mais? Uma coisa bem extra bônus para vocês, né? Sou professora de anatomia, fisioterapeuta, osteopata, uma coisa que é interessante vocês saberem, né? Para a vida de vocês, professores de yoga. Quando a gente tem uma dor lombar, né? Pode ter certeza que um ou mais desses 4 músculos que eu vou falar para vocês vão estar envolvidos. Não tem como existir uma dor lombar sem ter pelo menos um desses, né? Vai ter um músculo mais tensionado e tal, mas sempre acontece, é muito comum esses 4 estarem participando
dessa dor lombar. Então, se a gente na aula de yoga sabe que tem várias pessoas que têm dor na lombar, se a gente alongar, relaxar essa musculatura desses quatro, com certeza você vai reduzir bastante a dor lombar do seu aluno, tá? Quais são esses músculos? Ilho-psoas, que a gente acabou de falar sobre ele, já falei os asanas que alongam. Toda vez que você fizer extensão do quadril, você vai alongar o ilho-psoas. Quadrado lombar, né? Então, esse que está aqui nessa área, nessa região. Então, se a gente fizer os konasanas, né? Trikonasana, postura da criança, tudo que você flexionar, né? Ou, enfim, vocês vão saber, por exemplo, se a gente inclina um pouquinho, você vai alongar ali o quadrado lombar. Piriforme. Qual é o músculo piriforme? Estão lembrados? Piriforme está aqui, em cima no bumbum, conectando o sacro ao trocânter. Então, ele tem as fibras nessa direção. Né? Lembrando que o nervo ciático passa bem próximo, encostado, às vezes enrolado no piriforme. Então, quais são as posturas que alongam o piriforme? A postura do pombo é excelente, aquela ekapadaraja, esse palavrão todo, né? Ekapadaraja, caputação. Quando a gente faz, imagina que estou no chão, né? Coloco a perna nessa posição e a outra estendida. Eu estou sem espaço aqui para mostrar para vocês a postura direitinho. Espero que vocês saibam qual é, tá? Então, quando a gente faz essa posição, a gente alonga aqui o piriforme. Então, a adução com rotação do quadril, tá? Então, tem outras posturas que alongam também o piriforme, mas essa do pombo é excelente. Então, a Ardha Matsyendrasana é também muito legal. Então, eu falei, ilho-psoas, quadrado lombar, piriforme e isquios tibiais. Lembra, os isquios tibiais estão lá da tuberosidade isquiática, aqui onde a gente senta, aquele ossinho do bumbum, e vai até, ele atravessa o joelho, né? Então, são 3 músculos, o bíceps, que vem aqui, na cabeça da fíbula, e semitendinoso, que vem aqui na parte mais medial, tá, da tíbia. Então, esse músculo, o que acontece? Quando ele está tensionado, ele faz isso aqui, ele fica puxando o quadril em retroversão, tá? Então, isso tensiona toda essa área da lombar. Então, liberar essa tensão faz, por exemplo, uma pessoa que trabalha sentada, com essa tensão aqui, isso causa uma dor lombar, tá? Então, se a gente alonga bem os isquios, como é que alonga os isquios? Bumbum lá para trás e joelhos estendidos. Então, todos os asanas, então, Hasta Padasana, Paschimottanasana, Janushirshasana, tem um monte de asanas que alongam os isquios tibiais. Aliás, eu acho que o que mais tem em yoga são posturas que alongam essa cadeia posterior. Então, tudo isso é importante, isso que a gente falou agora, isso é importante para a vida de professor de yoga de vocês. Vão ajudar muita gente que tem dor nas costas, tá bom? Agora, gente, claro, bom senso, né? Cada pessoa é única, dentro de uma questão de dor lombar pode ter inúmero N outros fatores, então vocês sempre perguntem o que é que causa a dor. Você não faz um movimento que reproduz a dor do seu aluno, você evita, esse que causa a dor, você evita, tá? Deixa eu ver. Asanas indicados para melhorar a postura de ombros protusos. Então, isso é fácil, né? Tudo que alonga aqui o peitoral ou que incentiva essa abertura é muito bem-vindo, tá? Deixa eu ver o que mais é importante. Se o aluno tiver uma queixa de dor na cervical, aquela dor que irradia para o braço, né? Então, isso é sinal que tem alguma irritação no nervo, né? Essa dor irradiada vem pelo nervo, provavelmente.
Então, o que que a gente vai evitar? A gente desconfia logo que ou tem artrose, tem hernia de disco, tem bico de papagaio, tem a fauna e a flora todinha na cervical. Você não vai pôr ele nas invertidas sobre a cabeça, tá? Isso é bem importante. Você não coloca peso do corpo sobre a cabeça numa cervical que está bagunçada, está cheia de coisas, tá bom? Então, principalmente se tiver essa dor irradiada, isso é totalmente contraindicado. E também você evita, por exemplo, a vela que flexiona demais o pescoço, tá? No mais, o que que é importante? Esse conceito que eu vou passar agora aqui para vocês é outro que vocês levem para o resto da vida, por favor. A gente sempre tem no corpo zonas mais móveis e zonas mais rígidas. É quase impossível ter um corpo 100% totalmente equilibrado. Então, o que que acontece? Vamos pensar na nossa coluna. As zonas de hérnia de disco, de artrose, de bico de papagaio, de desidratação, quase todas as coisas que anterolistese, retrolistese, tudo isso são questões de hipermobilidade, muita mobilidade nessa região que foi machucando a coluna. Só que uma hipermobilidade sempre é consequente de alguém que não está trabalhando e está sobrecarregando essa área. Então, vai ter uma zona rígida. Na nossa coluna, o que normalmente acontece é ser mais comum as hérnias cervicais e lombares, ou esses outros problemas que eu citei, e ter um tórax rígido. Então, se na nossa aula de yoga a gente trabalhar a mobilidade do tórax em todas as direções, todos os asanas, então gato, vaca, Ardha Matsyendrasana, tudo que você incentivar a rotação do tórax e a mobilidade, melhorar a mobilidade, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, Bhujangasana, tendência do tórax rígido é ficar rígido assim, mas também tem a rigidez que é retificada, tá? Caso a caso. De toda forma, os movimentos vão ser benéficos. Então, quando você faz gato, vaca, quando você faz Bhujangasana, fica lá na postura, respira. A respiração também vai ajudar. Depois que você está lá na postura e respira, você está incentivando uma melhor mobilidade da coluna. Tá? Então, só de trabalhar a zona rígida, isso já vai aliviar, né? Vai distribuir melhor os esforços na coluna e melhorar a condição da hérnia de disco. Tá? A gente pode pensar aqui na lombar que às vezes essa rigidez pode ser no sacro, pode ser na coxa femoral, né? Pode ser esses encurtamentos em ilho-psoas, isquios tibiais, piriforme, tá? Então, por isso que é tão maravilhoso, né? Que a gente vai fazendo um pouco de tudo isso e todo mundo se sente melhor. Deixa eu ver o que mais vocês não podem esquecer de toda forma. Isso não é tão comum, mas, por exemplo, fascite plantar, né? E tendinite no tendão de Aquiles, não é só alongar, né, para relaxar, trabalhar a mobilidade desses. Então, por exemplo, quando a gente fica sobre um pé só, a gente ativa vários músculos intrínsecos do pé. A gente acorda os neurônios, a gente vai trabalhando uma coordenação motora e tal. E isso é muito legal para quem tem essas questões, tá? Fascite plantar ou tendinite no tendão de Aquiles. Claro que alongar também, as duas coisas, né? Então, a domuca, por exemplo, que é uma postura que alonga a cadeia posterior, quase que completa, né? Da face plantar até aqui em cima nas costas. Então, é um asana bem legal para ajudar essas pessoas. Mas a postura da árvore, né? Que a gente fica sobre um pé só. O guerreiro 1, que você... o guerreiro 3, né? Acho que é o 3 que a gente vai para frente, assim, ficar sobre um pé só. Também é bem legal. Que mais?
Qual é o principal nervo que a gente estudou lá na aula de sistema nervoso? Tem um nervo muito especial que inerva quase todos os nossos órgãos internos e ele traz a boa função, a boa nutrição, a boa circulação. Faz parte do sistema nervoso parasimpático, é o famoso nervo vago. Tá? Então, quando ele é ativado com os nossos pranayamas, ele também é um dos que inerva o nosso diafragma, enfim. Então, toda vez que a gente faz pranayamas, yoga nidra, meditação, os nossos asanas, né, porque a gente está lá e está respirando, está ativando esse sistema de calma, a gente também desloca, né, a circulação sanguínea para o centro. Então, por exemplo, na meditação no Yoga Nidra, né, toda a circulação corporal ela vai sair da periferia e vir para o centro. Isso ativa toda uma regeneração, uma boa digestão, tá? Então, se lembrem disso. O sistema nervoso parasimpático é o sistema da calma, da regeneração, e o nervo vago muito atuante, tá? No sistema nervoso parasimpático. O simpático é o do estresse, que a gente já falou aqui um pouquinho, que prepara a gente para uma luta e fuga. Tem várias ações fisiológicas que acontecem, a gente não precisa entrar tão a fundo nesses detalhes. Tá bom? Então, sempre numa aula de yoga, a gente vai ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. A não ser que você brigue com alguém dentro da aula, com o seu professor, ou morra de raiva de alguém, mas o propósito não é esse, né? Que mais eu posso falar? Do sistema nervoso central, né? Formado pelo encéfalo, toda essa estrutura central, que tem aquela parte final, assim, mesmo encéfalo, pontibulo, e depois continua com a medula. Então, encéfalo e medula espinhal fazem parte do sistema nervoso central. Depois que sai desse centro, é chamado de sistema nervoso periférico. Então, os nossos gânglios neuronais, os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, o nervo ele sai lá da parte central e vai para a periferia. O que mais? Nosso sistema nervoso central, né? A gente tem os nossos principais canais energéticos sutis, nossos principais nadis, que são milhares infinitos, mas tem 3 canais principais. Um coincide com a nossa medula, né, com o nosso sistema nervoso central, isso é chamado Sushumna. E, paralelamente, do ladinho ali da coluna, tem os gânglios do nosso sistema nervoso autônomo. Então, na região do tórax, esses gânglios são do sistema nervoso simpático. Então, os canais Ida e Pingala e o Sushumna coincidem, né, com esse sistema nervoso, tá? Assim, o sistema nervoso é tudo, né? Quem controla todas as funções do nosso corpo é o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, né? Mas é de extrema importância, por isso esses canais principais coincidem com o nosso sistema nervoso. Tá bom, gente? Acho que, assim, do principal falamos bastante, tá? Então, Jai Gurudev. Voltei, porque tem uma informação que eu quero que vocês saibam também. A gente tem vários músculos abdominais, certo? Então, temos o reto abdominal, que é assim,
Temos os oblíquos, o oblíquo externo do abdômen, tem as fibras nesse sentido. O oblíquo interno do abdômen, ele tem as fibras contrárias, né? Então, desse lado, o externo está assim, o interno está assim, e vice-versa. E, não, vice-versa é assim, né? Interno assim, externo assim, interno assim. E mais profundo, a gente tem o músculo transverso. Ele tem fibras transversais. Tá? É como se fosse um cinturão, um grande cinturão, tá? Que vem desde aqui das costas até aqui na frente. Como que a gente ativa o transverso? Levando o umbigo para dentro. Então, ele é um músculo que estabiliza, né, a lombar, e estabiliza o corpo. Por isso que quando na academia, acho que vocês, enfim, talvez já tiveram essa experiência, o professor sempre pede para você ativar o abdômen quando você vai fazer né, qualquer coisa, para você dar uma estabilidade, não deixar sua coluna solta. E nos nossos asanas, vários deles, especialmente quando a gente faz inclinações, né? Quando a gente faz as konasanas, ou quando a gente faz trikonasana, é muito mais interessante a gente ativar essa musculatura transversa, levando o umbigo para dentro, para dar uma estabilidade para a coluna, tá bom? Então era isso. Beijo para vocês. Agora fui.